nosso devocional de hoje, nós vamos estar usando como base o texto de Gênesis capítulo 19. É uma história fascinante que fala do sobrinho de Abraão, que nós já pensamos algumas vezes sobre ele, e aqui ele está correndo um grande perigo. A cidade de Sodoma e Gomorra está para ser destruída pelos anjos do Senhor, porque a iniquidade dessas duas cidades já havia chegado ao seu limite, já havia até chegado aos céus, e Deus mandou os anjos para destruir essa cidade. Antes disso acontecer, aqui no capítulo 18 de Gênesis, o Abraão, que é chamado o amigo de Deus, ele está conversando com Deus. E ele sabe que esses anjos estão indo para Sodoma e Gomorra para destruí-la, e o Abraão tem o seu sobrinho lá. O seu sobrinho Ló vive em uma dessas cidades que muito em breve vai ser destruída. Então o Abraão, ele faz uma pergunta para Deus na sua oração. Ele diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Porventura destruirias tu o justo com o injusto? E Deus disse: longe de mim fazer isso. E o Abraão disse: Senhor, se tivesse 50 justos na cidade de Sodoma ou Gomorra, o Senhor pouparia a cidade? E Deus disse para Abraão: por amor a esses 50, eu não destruiria a cidade. E Abraão continua dizendo: Senhor, se houvesse 40 justos nessa cidade, se houvesse 30 justos nessa cidade, se houvesse 20 justos nessa cidade, e repetidas vezes Deus disse: por amor a esses 40, 30 ou 20, eu não destruiria a cidade ou as cidades de Sodoma e Gomorra. Então a gente aprende aqui uma lição, que essas duas cidades, as cidades de Sodoma e Gomorra, elas não foram destruídas porque as pessoas praticavam o mal. Elas foram destruídas porque lá não existia o bem. Lá não existia ninguém que praticava o bem. Deus disse: essas cidades inteiras serão poupadas se eu achar 10 pessoas justas lá. Por amor a essas 10 pessoas, eu não destruiria a cidade. Então elas não foram destruídas simplesmente porque o mal lá existia. Elas foram destruídas porque lá não existia bem algum. Não existia praticantes da justiça. E o Abraão vai na sua oração, e Deus sabia onde Abraão queria chegar. Quando chegou no número 10, Abraão disse: eu sou cinza e pó. Se tivesse 10 justos, Deus disse: por amor aos 10, eu não destruiria. E logo então o Senhor foi embora. E esses dois anjos se dirigiram no capítulo 19 à cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-la. E lá no meio de tudo isso, o anjo chegou, pegou Ló, pegou sua família e disse: sai, foge e não olhe para trás. Não olhe para trás. E eles estão fugindo, e o texto vai dizer que o fogo já começou a cair e vinha destruindo aquelas cidades e algumas outras pequenas cidades que rodeavam Sodoma e Gomorra. E sabe o que diz o texto? No capítulo 19 e no versículo 29, diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Eu acho isso aqui extraordinário, porque no meio da destruição, não diz que Deus lembrou-se de Ló. O texto diz que lembrou-se o Senhor de Abraão. Quando Abraão vinha de 50, de 40, de 30, de 20, de 10, Deus sabia que o que estava no coração de Abraão era uma intercessão a favor do seu sobrinho. Então Deus lembrou-se da oração de Abraão e livrou o seu sobrinho Ló daquela destruição. Você sabia que talvez a sua vida está preservada porque um avô, uma avó, um primo, um pai, uma mãe, um tio, um senhor, um ancião, uma anciã da igreja orou por você? Você sabia que você pode estar preservado e vivendo bem porque pessoas intercederam por você diante de Deus? Por isso, seja grato a Deus. Deus é aquele que escuta a gente quando nós estamos orando, mesmo quando a gente não consegue verbalizar como Abraão a respeito do seu sobrinho. Mas Deus lê os nossos corações e as nossas intenções. E muitas vezes nós somos abençoados porque outras pessoas colocaram esses sentimentos em oração diante de Deus.
Deus abençoe a sua vida, sempre. Compartilhe essa mensagem com pessoas que precisam ser abençoadas também. Um abraço.